Aleluia! Obrigado, gente. Você sabe que ele vem buscar a igreja dele, né? Mas ele vem buscar uma igreja que está preparada, uma igreja que está adornada, uma igreja que está separada, uma igreja que está o esperando, meus irmãos. Eu acho que Deus está nos dando esse momento, dessas ministrações, desses momentos de visitação especiais do seu Espírito, para falar assim, ó: igreja, se prepara, porque eu estou voltando. Se você está preparado, dê um glória a Deus bem alto onde você. Tome o seu assento, por favor. Tome o seu assento. Aleluias. Queridos, a gente dá continuidade, e eu tentei avançar no assunto, mas Deus me fez e me provocou a revisitar a mesma temática da última ministração, do último domingo. Falei um pouco sobre como a formiga, ela prevê as estações. Enquanto ela está no verão, ela guarda alimento e ela prepara um local, uma casa, um habitat para quando vier o inverno. E eu falei que essa antecipação a gente vê na vida de Noé. Deus fala: Noé, vai chover, construa uma arca. Por 120 anos, ele constrói algo sem ver um pingo de chuva. Mas um dia, caiu um pingo de chuva. Então você entende que ele teve que construir antes de ver sinal, porque o dia que começa a chover não dá mais tempo de construir. Então ele também precisa entender as estações e antecipar algumas coisas, porque se ele fosse começar a construir quando começou a cair o primeiro pingo, ele ia morrer afogado. Mas como ele se antecipou à estação, ele ouviu e obedeceu o que Deus disse, ao invés de afogar nas águas, ele flutuou sobre as águas. E é isso que acontece quando a gente é obediente e sensível à voz de Deus, mas quando a gente também coloca em prática, quando a gente se antecipa àquilo que vai acontecer. Hoje eu também quero ministrar algumas lições sobre Noé, e para a gente aprender um pouco, como estamos na série de inteligência artificial, eu não sei se você conhece como Noé, se ele é alto, baixo, se ele é barbudo, né? Mas Noé foi recriado em inteligência artificial, e é ele que vai fazer a leitura da nossa Bíblia. Então pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura e a participação de hoje. Olá, eu sou Noé recriado por inteligência artificial. Todos me perguntam como foi para colocar todos aqueles animais dentro da arca. Na verdade, não fui eu que coloquei, foi Deus. Eu só criei a estrutura para receber o que Deus tinha para mim. Assim é a vida com Deus. Se preocupe em construir as estruturas, que Deus, ao ver sua diligência, vai preencher com as bênçãos dele. Ah, detalhe. Você percebeu que Deus salvou na arca somente os animais. Deus se preocupou com o churrasco e não a salada. KKKK. Brincadeiras à parte, quero ler com você o relato bíblico da ordem que Deus me entregou. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Versículo 12, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Versículo 13, Deus disse a Noé: e darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 14, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste e divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Pulo pro verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Posso ouvir um amém da igreja? Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos, e bom culto. Amém. Obrigado, Noé, Deus te abençoe. Quantos podem aplaudir Noé, que participou da nossa de hoje? E de João Vera Pellegrino também, para você que chegou aqui no momento da agenda semanal, fundador da nossa igreja, há 82 anos. Ele também foi replicado em inteligência artificial. Me deixe detalhar aqui 2 textos que Noé citou aqui e que Deus disse a ele. Gênesis capítulo 6, versículo 14, ele fala assim: Noé,
Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Deus diz o que ele tem que fazer. Por quê? Porque no versículo 17 vai falar: eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com os seus filhos. Deixa eu profetizar para você o que Deus profetizou para Noé. Deus tem uma aliança contigo, e tu e a tua família vão entrar naquilo que Deus vai te usar para construir. A tua fé vai construir algo que Deus vai usar para trazer a sobrevivência, não só sua, da sua esposa, dos seus filhos, da mulher dos seus filhos, dos seus netos e de todas as suas gerações. Você recebe esta palavra de Deus. Entenda? Essa frase que eu vou falar para vocês aqui pode parecer esquisita, porque a gente está acostumado a um triunfalismo que não é necessariamente verdadeiro. É de glória em glória, de vitória em vitória. Lembra daquele jogador? Mentiram, viu? Mentiram. Porque nem todos os planos que Deus projetou para a sua vida serão executados. Não tem aleluia e glória a Deus para isso, né? Porque eu já falo, tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas entenda, os planos de Deus são a preferência de Deus para você. É o desejo de Deus para você. É o que Deus espera que aconteça. Mas você também tem que querer essas coisas. Porque existem coisas que Deus deseja para a sua vida, mas Deus não vai forçar que você faça aquilo. Deus não força nem a salvação na gente. Ele fala, é um dom gratuito. Eu dei pela minha graça e misericórdia, você toma, você abraça, você recebe, se você quiser. Então Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem desígnios para a vida de todos aqui. Mas você entende que a execução desses projetos não depende somente de Deus, depende de você. Foi o que aconteceu com Noé aqui. Deus tinha um plano e Deus requereu a participação de Noé. Veja, Deus contou com Noé. Eu não disse que Deus precisa de Noé, mas Deus conta com Noé. Porque Deus, se Ele quiser, Ele construía. Se Ele fazia assim, aparecia uma arca. Deus não precisa das minhas pregações para alcançar as vidas aqui. Deus não precisa desse coral para que você dê glória a Deus e aleluia. Deus não precisa dos músicos da orquestra ou da banda para que você venha louvar. Deus não precisa da nossa igreja para impactar essa cidade. Se Deus quiser, Ele faz tudo isso sozinho. Porque mesmo Deus não precisando da gente, Ele escolheu nos incluir nos projetos e nos planos que Ele está fazendo aqui. E essa deve ser a nossa oração. Deus, eu sei que Tu não precisa de mim para nada, mas Senhor, não me deixa fora daquilo que Tu está realizando aqui nessa cidade. Senhor, usa a minha pregação, usa as músicas, usa o nosso louvor. Senhor, usa a nossa igreja, nos inclui nos planos que você tem para a nossa cidade e para as famílias que aqui estão. Porque Deus não precisa da gente, mas mesmo assim Ele escolheu contar com a gente. Eu dou glória a Deus porque é isso que está acontecendo aqui. Ele falou assim, Noé, eu tenho um plano. E eu escolhi te incluir no plano que eu tenho para você. Entenda isso. Mesmo não precisando de cada um de nós, Deus nos escolheu para realizar aquilo que Ele está projetando aqui na terra. Nós não estamos aqui porque somos Deus, nós forçamos Deus a nos escolher. Ele nos escolheu por conta própria. Ele olhou para a gente e falou assim, eu vou usar aquele camarada. Ele vai me dar dor de cabeça? Vai. Mas eu vou usar aquele camarada. Eu vou usar aquela moça. Ela tem falhas? Tem. Mas eu vou usar aquela moça. Ele chega com Noé. E ele fala assim, Noé, está vindo chuva aí para frente. Então, eu não vou apenas dizer para você o que vai acontecer. Eu vou dizer para você o que você precisa fazer para você sobreviver o que vai acontecer. Ele fala, constrói uma arca. Você percebeu isso? Ele fala, tem chuva, algo vai acontecer, mas construa algo para sobreviver o que vai acontecer. Deus diz para ele construir uma arca. Não é Deus que constrói a arca, Deus dá o plano, mas não é que constrói. No momento de fazer uma arca, Deus fala, eu sou o projetor. Assim como numa casa, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto,
que eles fazem? Eles desenham um projeto. Depois que o projeto está desenhado, eles chegam com o mestre de obra, eles chegam com os construtores e falam: está aqui o projeto, terminei a minha parte. A construção de um prédio como esse não depende apenas do arquiteto, depende também dos construtores. Deus é o arquiteto, Deus é o planejador, Deus é um engenheiro da obra que estamos fazendo aqui na terra, mas nós somos os trabalhadores, e os projetos, os planos de Deus para a nossa vida não dependem só de Deus para serem executados, depende da gente também. Se Noé não construísse a arca, não teria arca, porque Deus não fez a construção, Deus deu o projeto para ele construir, e geralmente é assim que Deus faz. Geralmente Deus pode fazer, pastor, Ele pode piscar e tudo acontecer? Pode, mas não foi o que aconteceu aqui. Porque nós estamos mal acostumados e pensamos errado que Deus é obrigado a nos dar uma bênção pronta. Deus não dá bênção em forma de arca, Deus dá bênção em forma de projeto. É lindo isso, porque a gente pede para que algo aconteça. Deus fala: eu não vou fazer não, mas eu vou dizer como fazer, com quem fazer e o que fazer, e no tempo de fazer, para você construir. Quando a gente pede uma bênção de Deus, Deus não derrama a bênção na nossa mão, Deus coloca em forma de semente. Quantas vezes a gente não orou: Deus, eu quero cura, Deus, eu quero mudança, Deus, eu quero prosperidade. Deus não bota dinheiro na tua conta não, Ele abre uma porta de emprego, vai trabalhar e ganha o teu salário. Você está entendendo? Ele te dá o projeto, Ele te dá o plano, mas você precisa trabalhar para aquilo que Deus projeta para você seja estabelecido aqui na terra. A ação de Deus não é construir, é te dar o projeto de construção. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Porque quando você pede para Deus mudar algo na tua vida, Deus te dá uma planta, Deus te dá um projeto, Deus te dá um plano. Ele fala assim: ó, trabalha, que eu vou te ajudar para que faça acontecer. Mas trabalha. Você ora: Deus, salva a minha vida. E Deus fala: então começa a construir algo na tua casa. Deus, salva a minha empresa. Então começa a construir algo na tua vida profissional. Senhor, me dá uma cura. E começa então a trabalhar, e começa a orar por outras pessoas. Começa a construir algo na sua área da sua vida, porque Deus dá o projeto, Deus dá a visão. E a partir da visão que Deus dá, quem veio no culto já está entendendo muito bem sobre visão. Deus precisa apenas me dar uma visão, porque quando eu tenho uma visão do que eu posso fazer e onde eu posso chegar, aquilo vai criar disciplinas na minha vida. Eu acordo todo dia, toda manhã, sabendo que eu vou chegar num ponto, então eu preciso de visão de Deus. Deus dá a visão, Deus dá o projeto, Deus dá a planta, e Ele fala: está na sua hora de botar a mão, como falaram as crianças aqui, pai para toda obra, coloca a mão na obra, porque o projeto é meu, e projeto meu, quando é bem feito, quando é bem trabalhado, vai dar resultado. Mas aí você vai falar: pastor, eu não sei construir. Nem Noé sabia. Por que Noé conseguiu realizar o projeto de Deus? Porque toda vez que Deus dá uma palavra, a palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus tem um botão de autorrealização. Quando Deus dá uma palavra para uma pessoa, a gente às vezes deixa de fazer em obediência à palavra, porque a gente fala assim: eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho talento para fazer isso, eu não tenho diploma para fazer isso, eu não tenho QI para fazer isso, eu não tenho equipe para fazer isso. Se Deus te deu uma palavra, a palavra de Deus tem poder para realizar em você tudo aquilo que a palavra trouxe. Então quando Deus dá uma palavra para alguém, não olhe para você, olhe para a palavra de Deus. Porque nem Noé sabia que ele era construtor, gente, mas ele recebeu uma visão, uma palavra de Deus. Então Deus, quando dá uma palavra para Noé ou para você, Ele apresenta para você um você que nem você conhecia. Ele apresentou para Noé um Noé que nem Noé conhecia. Ele não sabia construir, ele não entendia de engenharia, ele não entendia de arquitetura, mas a palavra de Deus trouxe para ele as competências, o conhecimento para ele poder realizar. Então você tem que entender que nem você se conhece da maneira como Deus te conhece. Quando Deus te dá uma palavra e você acha que é impossível, Deus te conhece melhor do que você. Obedeça a palavra e construa aquilo que Deus disse para você. Porque no versículo 14, essa foi a palavra clara de Deus: você, porém, construirá uma arca. A arca é o que eu quero para você, mas eu não vou construir por você. A arca
é o meu desejo para você, mas eu não vou fazer por você. Não espere Deus começar a realizar algo que Ele já te disse para fazer. Não espere, porque a gente às vezes está assim, não pastor, sabe o que é? Eu estou esperando o tempo de Deus. Por quê? Porque Ele já me deu uma palavra, e eu estou esperando o dia que Ele vai realizar. Se Ele já te deu a palavra, o projeto já está na tua mão, meu irmão. Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, você é o mestre de obras, você é o construtor. Quem tem uma palavra de Deus? Quem tem uma palavra de Deus aqui? Começa a trabalhar em cima dessa palavra, não espera sentado Deus fazer, porque Deus dá o plano, você faz a construção. Nós estamos mal acostumados pensando que os projetos de Deus Ele faz do começo ao fim. Ele pode fazer, mas Ele escolhe não fazer, porque Ele quer saber o quão engajado você está, o quão comprometido nós estamos. Jesus, certa vez, estava andando com seus discípulos, e Ele chega num local que todo mundo conhece a história da multiplicação de pães e de peixes. Ele chega a ter uma multidão de pessoas famintas no ambiente, fora da cidade, perto de um deserto. E aí, um dos discípulos chega, Senhor, a gente tem que despedir esse pessoal, tem que mandar esse pessoal embora. Já está todo mundo com fome, não tem local aqui para comer perto. Aí Jesus pergunta, o que vocês trouxeram para alimentar esse povo? Aí ele fala, a gente não trouxe nada, manda o povo ir embora. Entenda, o que é um discípulo? Discípulo é alguém que segue um mestre, um rabino, um líder, um pastor, no intuito que um dia ele vai ter um ministério próprio. Eles esperavam isso. Então aqueles 12 andavam atrás de Jesus para aprender com Jesus, para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Então eles espelhavam no ministério de Jesus, porque um dia, eu tenho certeza que ao seguir Jesus, eles falavam, um dia sou eu que vou estar pregando e vou ter discípulos me seguindo. Um dia sou eu que vou estar orando e expulsando demônios. Um dia sou eu que vou estar fazendo e vou estar multiplicando pães e peixes, milagres e maravilhas. Então todo discípulo tem no seu intuito, no seu coração, se tornar igual a um mestre e formar o seu próprio ministério. Então ele está cheio de rapazes que querem ter um ministério igual ao de Jesus, que provavelmente pedem para Jesus, Senhor, me dá uma oportunidade para eu fazer uma palavra de oração na igreja. Pastor, Jesus, me dá uma oportunidade para eu fazer uma oração no fim do culto. Me dá uma oportunidade para eu cantar. A gente também tem isso nos dias de hoje, porque todo pastor, todo líder, todo servo, todo obreiro, um dia vislumbra ter um ministério. Aí olha o que Jesus faz. Olha a didática de Jesus, que é a mesma didática de Deus. Tem uma multidão inteira, e ali tem um monte de gente que está pedindo um ministério. Só que a gente enxerga esse pedido de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou glória a Deus que a nossa igreja tem sido uma igreja muito influente no Brasil inteiro. Tudo que acontece aqui está ressoando. Quantos pastores entram em contato, ligam, falam, pastor, eu vim ministrar. Eu falo assim, pastor, eu oro, eu acompanho vocês, eu visito vocês, porque um dia nós queremos ter uma igreja igual vocês têm, queremos ter um ministério igual vocês têm, queremos viver o que você está vivendo, porque a pessoa chega aqui, ela vê tudo bonito, vê as crianças, vê o coral, vê a orquestra, vê a excelência desse lugar, glória a Deus, aleluia, mas eles estão vendo tudo pronto. É fácil pedir a coisa pronta, difícil é a gente trabalhar para que ela fique pronta. É fácil ter uma arca e falar, me dá uma carona na tua arca. Difícil é ficar 120 anos acordando cedo, dormindo tarde, para construir uma estrutura onde depois todo mundo quer pegar carona. Sabe por quê? Olha o que acontece. Quer ministério? Quer? Beleza, alimenta esse povo. Não tenho comida não, manda embora. Ué, vocês não estão pedindo uma igreja, um ministério? Sim, está aqui o ministério de vocês. Eu estou enviando uma multidão faminta. Multidão faminta não é resposta de oração. A gente quer uma multidão saciada, bem vestida, que colabore, generosa, rica, ar-condicionado, banco, LED. A gente quer as coisas prontas, mas sabe o que Deus faz? Ele fala assim, ó, vocês estão entendendo errado. Quando vocês pedem alguma coisa, eu não dou fruto, eu dou uma semente. Pega a semente e trabalha até que ela cresça e dê um fruto, e você possa comer do fruto do seu trabalho. Porque eu dou glória a Deus por essa geração que está vindo. Eu vou falar para você, todo mundo fala, esse mundo está perdido, meu irmão. Talvez a minha geração perdeu. Olha a geração que Deus está levantando aqui, essas crianças. Você viu a oração? Ela não orou, Jesus, me dá um PlayStation, Jesus, me dá um iPhone, um iPad. Ele falou, Senhor, prepara a tua igreja para o arrebatamento. Você entendeu? Deus já está ministrando para ela. Ela já está construindo uma arca, porque ela sabe que um dia vai começar a pingar. Ela fala assim, está na hora da gente construir. Aleluia. Eu sou um pastor de muitos pastores. E às vezes tem pastores que falam, pastor, me dá uma oportunidade, deixa eu assumir uma igreja. Aí assume.
Geralmente, às vezes, principalmente na entrada, no início do ministério de muitos obreiros, uma igreja desafiadora, um novo trabalho, que não está totalmente estruturado. Vai lá, serve lá naquela igreja. A minha data de corte é 3 semanas. Muitos em 3 semanas falam, pastor, eu vim aqui devolver a igreja, não dá certo não, pastor. Por que, meu irmão? Pastor, porque eu saí da sede. Aqui tem ordem de culto, aqui tem todo mundo já sabe o que faz, todo mundo canta, tem louvor, tem tudo, tem LED. Lá, pastor, não tem quem toca, lá não tem quem canta, lá não tem coral, lá não tem uma mesa de Santa Ceia bonita como essa, lá não tem um projeto de mídia como esse. Eu falei, é verdade, você quer tudo pronto? Assume o meu lugar então, minha filha. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a pedir o fruto, mas toda vez que a gente ora para Deus fazer um grande projeto na nossa vida, Ele não dá fruto, Ele dá semente. E a gente tem que entender e ter a sabedoria, o discernimento, para a gente entender o que é semente para a gente plantar e o que é fruto para a gente comer. Porque às vezes quando Ele dá fruto é para a gente desenvolver e não desfrutar dele. Então nós temos que criar essa sabedoria, que quando a gente pede algo pronto, Deus fala, eu não vou te dar pronto. Você quer um fruto? Está aqui uma semente na tua mão, rega, trabalha, ara essa terra, que um dia vai chegar lá, porque você precisa aprender a construir. Por que é necessário a gente construir? Isso eu aprendo com meu pai um pouco. O meu pai, Deus usa o ministério dele para construir coisas extraordinárias, não só na igreja, fora da igreja. E ele está num processo já de diminuir a marcha, né? Diminuir a velocidade. E a gente tem conversa de vez em quando, e ele vai, está pronto para isso, está pronto para isso, tem pronto. Eu acho que vocês já ouviram aqui, de vez em quando ele fala sobre alguns projetos de televisão ou de rádio, ele fala, está aqui o André, mas o André não tem interesse nisso. Nem o Felipe tem interesse nisso, nem o André tem interesse nisso. Então eu estou diminuindo. Ele fala isso de maneira grosseira aqui, mas sabe qual é o meu entendimento da sabedoria disso? Pai, eu não construí isso. E se eu não construir, eu não vou poder querer desfrutar do fruto de algo que eu não trabalhei. Porque a manutenção de uma obra desse tamanho, a competência que você tem para manter, foi desenvolvida durante a construção. A nossa geração hoje quer assumir coisas que os outros construíram. A gente quer comer fruto sem nunca ter plantado uma semente. Pode acontecer, até acontece, mas isso é um grande problema, porque a competência que você desenvolve para manter e sustentar é desenvolvida durante a construção. E se eu nunca construir nada, eu posso até assumir, mas daqui a pouco eu vou acabar, porque eu não sei plantar, eu não sei trabalhar, eu só sei me alimentar do fruto do trabalho dos outros. Tem uma pessoa que chegou assim e falou, pastor, como é que eu faço para ter um ministério igual o do seu pai? Uma igreja igual ao do seu pai? Que eu preciso fazer? Qual é o segredo? Porque na cabeça desse rapaz foi, o que eu preciso fazer para assumir a igreja mãe, toda estruturada, com 200 mil membros? Como é que eu chego lá? Ele queria o fruto. Aí sabe qual foi a minha resposta? Pede para Deus te mandar lá para o interior do Amazonas, para uma cidade ribeirinha chamada Puraquequara, e levar contigo um remozinho, e levar contigo uma canoa, e tu fica lá 6, 7 anos trabalhando numa igreja flutuante, que os irmãos chegam com canoa. Se você trabalhar bem, fizer um bom trabalho lá, quem sabe alguém olha para você, Deus abre o olho, Deus abre a porta, vão te chamar para a capital, aí você vai nessa igreja, vai nessa igreja, vai nessa igreja, e Deus vai tocando o coração de lideranças até que você chegue em um local de destaque. O problema é que todo mundo vê post, ninguém vê corre, não é assim que as pessoas falam? Estão vendo o projeto fim, estão vendo o fruto dos outros, mas não querem ter o trabalho. Você está pedindo alguma coisa para Deus? Deus não vai te dar o fruto, Deus vai te dar a semente, vai falar assim, trabalha, você vai chegar lá, mas trabalha com a semente que eu coloquei nas suas mãos. Isso aqui acontece na prática, na igreja, e depois você aplica para qualquer área que você quiser. Tem gente que está precisando ouvir a voz de Deus, tem gente que está precisando ter uma resposta de Deus. Tem gente que está precisando de uma revelação de Deus para alguma decisão, para algum problema que está vivendo. E geralmente a gente chega com as irmãs de oração. Aquelas que se separam, aquelas que se consagram, aquelas que têm um íntimo com Deus, aquelas que sobem para o monte. Entenda, elas estão trabalhando na intimidade com Deus. Todo dia elas trabalham para se aproximar de Deus. Todo dia elas estão militando nessa área para poder ficarem fortes. Aí a gente que nunca orou, nunca abriu a Bíblia, mal vem num culto de Santa Ceia, a gente vai até essa irmã e fala assim, minha irmã, você pode ir quando for, o senhor vai no monte quando? Eu vou amanhã. Você pode orar por mim? Leva para Deus esse pedido e a gente dá a relação das coisas que a gente quer que ela fale com Deus, peça para Deus, Deus responda para ela e ela passa para a gente de zap e a gente ainda bota no 2x o áudio. Sabe o que a gente está pedindo? A gente está falando assim, ó, eu estou com preguiça de trabalhar, trabalha por mim e eu vou de maneira suave, sutil, ora por mim, leva esse pedido para mim, se Deus responder, volta para mim e me fala tudo aquilo
que Deus disse. Sabe o que você está fazendo? Você não está plantando, não está trabalhando e está querendo arrancar o fruto dos outros. Como é que Deus fala com alguém? Isso é resultado de um trabalho longo, de uma construção, de uma intimidade, de uma aproximação, de um dom, de uma unção que Deus te tem. Você quer ouvir da boca de Deus? Deus usa pessoas sim, mas começa a trabalhar essa semente do relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus não quer que você se alimente do fruto dos outros. Deus quer que você se alimente do fruto do seu trabalho. Nós esperamos as coisas prontas. Deus chega e fala assim: Noé, constrói. Só que Deus não colocou a mão em um prego, em nenhuma tábua, ou tauba, sei lá como é que você diz. Em nenhum martelo. Ele fala assim, ó: constrói. Eu vou te dar o plano, eu vou te dar o projeto, eu vou te dar a visão, eu vou te dar a palavra. Você entra com esforço, você entra com o suor, você entra com o engajamento, você entra com o trabalho. E aqui não vai dar tempo, que nós temos Santa Ceia daqui a pouco, mas existem 5 ferramentas que Deus colocou no meu coração que eu deveria pregar para a igreja. Vou falar só de uma aqui, mas eu não sei o que é, mas eu sinto no meu espírito, eu senti isso também no primeiro culto, que Deus está martelando no meu espírito, para martelar no seu espírito, para a gente falar sobre arca. Porque se Deus está mandando a gente estudar e ver a vida de alguém que construiu antes de chover, é porque Deus quer que a igreja e cada um de nós comece a construir alguma coisa, porque vai chover, igreja. Isso aqui, o Espírito Santo está falando isso aqui para alguém. Vai chover, vai acontecer, vai cair o primeiro pingo, mas vocês precisam se preparar, vocês precisam antecipar, você precisa fazer algo antes. Deus vai fazer, gente, alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas Ele está preparando a nossa igreja para construir alguma coisa. Quer ver uma ferramenta que Ele dá? Ele dá o plano, Ele dá a planta, Ele dá o projeto, Ele traz a verdade. Ou se você conhece um pouco do CETASC, a primeira aula do CETASC, e é assim que começam grandes projetos na caminhada cristã, Ele te dá o cenário. Ele fala: Noé, eu não vou mentir para você não, eu vou te dar o cenário que você vive. Não me alegro com ninguém dessa humanidade. Todos se desviaram do meu caminho, todos fazem coisas que são mais perante mim, menos você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar essa humanidade, eu vou te usar. Constrói uma arca, porque eu vou fazer chover, vai inundar a terra, eu vou resetar todo mundo, e você vai ser a semente do recomeço que eu vou fazer aqui na terra. Igreja, se prepare, porque vai chover. Vai chover. Se prepare. Quando eu digo se prepare, não é para assustar você não. Eu não estou ameaçando a igreja, porque tem gente que está com medo. Pastor, o que vai ser da igreja agora? Pastor, a igreja vai acabar. Pastor, vão caçar a igreja, os pastores, vão calar os pastores, vão travar os pastores, vão cancelar os pastores, e agora vão perseguir, vão fechar as portas. Meu irmão, quando eu digo que é para você se preparar, não é para você ficar com medo não, é para você ficar aliviado. Sabe quem tem que ter medo num processo de construção de arca? Não é quem está dentro da arca, é quem está fora dela. Se você está com medo do que está acontecendo na atualidade, repense em qual lado você está. Se você está no lado de dentro ou no lado de fora. Porque quem está dentro da arca não tem medo de chuva. Quem está dentro da arca não tem medo de ataque, não tem medo de inundação. Quem está dentro da arca vai sobreviver. Mas só sobrevive quem constrói antes. Aleluia! A igreja está em perigo? Não. Por quê? Porque a igreja é arca. Choveu, a igreja flutua. O problema é, onde é que você está posicionado? Você está dentro ou você está fora? Só está em perigo quem está fora da arca. Entenda? A Bíblia, em várias passagens, traz um significado interessante sobre chuva e sobre água. Tem um corinho da harpa cristã que é: chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Eu sou raiz, ó.
Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Canta. Ele nos dá fortaleza. Divide a voz agora. O coro, dividido. Chuva pedimos, Senhor, aleluia. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Não te traz uma segurança quando a gente canta isso? Não te traz uma esperança, uma tranquilidade? Mas deixa eu falar para você, essa mesma chuva que você está pedindo, foi que matou quase toda a humanidade. Então, quando a gente vê na Bíblia chuva, água, ela tem dois significados, que é bênção e maldição. Eu não disse bênção ou maldição, porque ou quer dizer, é um ou outro, é excludente. Não, é bênção e ao mesmo tempo que é bênção, é maldição. Pastor, como é que uma coisa pode ser bom e ruim? Como é que chuva pode ser bênção e maldição? Depende do lado que você está. Se você está dentro, é bênção. Se você está fora, é maldição. Depende do tempo que você está vivendo. Depende da fase que você está vivendo. Depende do local onde você está. Pode ser as duas coisas e é as duas coisas ao mesmo tempo. Quando o povo sai do Egito com Moisés, eles chegam e ficam presos, encurralados por uma barreira chamada Mar Vermelho. O exército de Faraó vinha atrás e eles não conseguiriam prosseguir e fugir do exército que perseguia, porque tinha um corpo de água. Que maldição isso aqui! Isso aqui é o nosso fim. Essa água vai acabar com a gente. Deus abre o Mar Vermelho, eles chegam do outro lado, o Mar Vermelho fecha, mata todo o exército de Israel. A minha pergunta para você é, quando eles chegam do outro lado, estão diante de um deserto. O que você mais precisa para sobreviver no deserto? Ué, mas você não estava xingando a água lá atrás? Agora do outro lado do mar você está falando que é tudo que você precisa? É bênção ou é maldição? Depende do lado que você está. Quando eu estava lá, era uma barreira que me impedia e talvez era o meu último recurso. Agora que eu estou desse lado, é a coisa que eu mais preciso. Então, dependendo do tempo ou do local onde você está, o que você está vivendo pode ser bênção e ou pode ser maldição. O que muda, pastor? O lado. Então, a chuva, ela pode ser condenação para quem está fora da arca, mas com certeza ela é esperança para quem está do lado de dentro da arca. Pergunta da pessoa do teu lado, não precisa responder, mas pergunta assim: de que lado você está, meu irmão? De que lado você está, meu irmão? Fala assim, entra na arca. Fala para ele, entra na arca. E profetiza, eu não sei, mas eu posso profetizar. Fala para ele assim, ó, já começou a pingar, hein? Eu já estou sentindo cair chuva, hein? E não é mais pingo fraco, não. Já está tendo uma garoa, vai engrossar isso aqui, meu irmão. Entra na arca, porque quando você está dentro da arca, pode ser bênção aquilo que é maldição. Entra na arca, porque aquilo que você reclamava é o que vai te tirar e vai te dar vida. Entra na arca. O que você chama de ruim hoje, amanhã vai ser livramento. Entra na arca. Depende de onde você está. Olha isso aqui. Quando Deus falou assim, Moisés, eu vou liberar o meu povo, vai lá com o faraó e manda ele libertar o meu povo. O faraó disse, não vou. Deus manda 10 pragas. Eu estou falando de uma cidade onde tinham egípcios e hebreus convivendo no mesmo ambiente. Uns trabalhadores, escravos, dependentes, serviçais, e outros que mandavam, mas conviviam nos mesmos locais. Deus manda 10 pragas. As pragas afligem os egípcios, mas nem tocam os hebreus. Eu acho que a gente nem deveria chamar de praga, porque foi praga para quem era egípcio. Para quem foi hebreu, era libertação. Afligia só quem estava do lado dos egípcios. Quem estava do lado dos hebreus nem era tocado. A última praga, o anjo da morte entrou na casa de todos os egípcios e matou seus filhos mais velhos, mas passou de frente, nem olhou, porque tinha um sangue de Jesus nas portas e no umbral destas pessoas. Então aquilo que uns chamavam de maldição e praga, os outros falavam, não é maldição e praga coisa nenhuma, isso aqui é livramento para a minha vida. Pastor, como é que pode ser as duas coisas? Depende do lado que você está.
qual lado você está? É a pergunta que eu venho aqui provocar para vocês. Então entendam isso. O dilúvio foi uma sentença de morte para quem não estava preparado. Foi uma sentença de morte para quem não se antecipou. Foi uma sentença de morte para quem não estava dentro da arca. Para quem estava dentro da arca, foi livramento, foi bênção, foi esperança de um mundo melhor, foi um recomeço. E foi isso que aconteceu com Noé. A chuva foi uma catástrofe para toda a humanidade, mas para ele e para a sua família, foi uma consagração da sua sabedoria, da sua diligência e da sua antecipação. Pastor Ribeiro e pastora Adelma, vocês podem subir aqui, o coral, que eu já termino a minha palavra aqui, para a gente entrar na Santa Ceia. Sabedoria de Noé, antecipar o que vai acontecer. Sabedoria de Noé, começar a construir quando Deus manda construir. Deus fala assim, ó, vai chover, construa uma arca. A nossa tendência é falar assim, mas Deus, o tempo está aberto, não tem vento, não tem trovão, não tem sinal de chuva. Mas você entende que o que você vê não muda o que Deus diz, mas o que Deus diz muda o que você vê. Eu vou repetir isso. O que você vê não muda o que Deus diz, mas o que Deus diz muda o que você vê. Se Deus falou vai chover, atenção, porque vai chover. Se Deus falou construa, construa, porque vai cair o pingo. E não adianta você querer começar a construção quando caiu o primeiro pingo, não. 120 anos durou o processo de construção. Se ele fosse começar a construir quando ele viu o primeiro sinal, ele morreria afogado durante a construção. Deus está falando, começa a construir agora, porque se ele tem uma palavra e se ele disse que vai chover, vai chover. E a pergunta que eu deixo para vocês, e depois no final dos cânticos será reforçado pelo pastor Ribeiro, no apelo é, de que lado da arca você está? Do lado de dentro ou do lado de fora?